Oi, tudo bem com você? Nesses vídeos, nós estamos tentando entender um pouco do mundo da forma como nós conhecemos. Para isso, a gente vai pensar um pouco sobre as propriedades das substâncias, como, por exemplo, solubilidade, ponto de ebulição e densidade. Para entender as propriedades das substâncias, a gente precisa pensar na sua estrutura química. Por quê? A propriedade de uma substância está relacionada à sua estrutura química. E para a gente pensar na estrutura das substâncias, nós precisamos pensar como os átomos se ligam. E isso a gente tem feito já através do estudo das ligações químicas. Nesse caso, especificamente, estamos estudando a ligação covalente, que é aquela ligação que acontece entre não metal e não metal, que eles se ligam formando moléculas. Ainda, para a gente entender a estrutura das substâncias, uma vez que a gente já sabe como se forma uma molécula a partir da ligação entre os átomos, precisamos entender como as moléculas interagem entre si. E para isso, precisamos saber da geometria molecular, que é a forma como os átomos se distribuem no espaço em uma molécula. A partir disso, a partir da geometria molecular, nós teremos informações sobre a polaridade, tanto das ligações quanto das moléculas. E sabendo sobre polaridade de moléculas, veremos como são as forças intermoleculares, ou seja, como é que as moléculas interagem entre si. Entendendo como elas interagem, nós finalmente poderemos compreender melhor a estrutura das substâncias, as suas propriedades e o mundo como ele é. Fique ligado! Nesse vídeo, então, nós falaremos sobre polaridade. Pode ser das moléculas e das ligações. Para o nosso estudo, nós iniciaremos pela polaridade das ligações. Para começarmos, então, nossos estudos sobre polaridade, quando fala polaridade, o que vem na sua cabeça? Será que vem a palavra polo? Quando você pensa em polos, você pensa nos polos positivo e negativo de pilhas e baterias, por exemplo? Se você pensou isso, você está no caminho certo. As moléculas, elas também têm polos, positivo e negativo. E como é que se formam os polos nas moléculas? Isso é o que veremos a partir de agora. Iniciando então pela polaridade das ligações. Observe aí essas duas moléculas, molécula de H2 e a molécula de HCl. São moléculas bem simples, né? Com dois átomos apenas e uma ligação química em cada uma delas. Vocês conseguem perceber a diferença nessa ligação química do HH para o HCl? Olhem as imagens. Aqui, na ligação HH, o que acontece é o seguinte: a nuvem de elétrons, que aqui está representada, né, por essa corzinha azul, ela está igualmente distribuída. Por quê? Os átomos são iguais. Já aqui, nessa ligação entre o H e o Cl, ela não está igualmente distribuída. Ela está mais para o lado de quem? Conseguiram perceber? Ela está mais para o lado do átomo de cloro. Então, como o elétron ele é negativo, a gente diz que se forma uma carga parcial negativa próxima do átomo de cloro, representado por esse delta menos, e uma carga parcial positiva aqui no átomo de hidrogênio, representado por esse símbolo, o delta
O que vai explicar para a gente o que foi observado ali naquelas ligações é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo apresenta de atrair para si o par de elétrons compartilhado numa ligação covalente. Ou seja, qual vai ser o átomo que vai puxar mais o par de elétrons para perto dele? E isso a gente consegue saber olhando a tabela periódica, porque há uma tendência na tabela periódica. Mas tem uma ordem de eletronegatividade que é simples da gente olhar e verificar qual o átomo mais eletronegativo, ou seja, qual atrai mais o par de elétrons compartilhado. E é essa ordem, von Clobris CpH. O mais eletronegativo é o átomo de flúor. E aí a eletronegatividade vai diminuindo. Então, do flúor, maior que o oxigênio, maior que o nitrogênio, maior que o cloro, que o bromo, que o iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aqui, pensando que carbono, fósforo e hidrogênio têm eletronegatividades já muito próximas. Bom, retomando então o nosso exemplo anterior de hidrogênio ligado a hidrogênio e hidrogênio ligado a cloro. O que temos aqui? No caso de HOH, átomos iguais. Portanto, se os átomos são iguais, ninguém puxa o par de elétrons mais para perto dele. A gente diz então que não se formam polos, porque a nuvem eletrônica está exatamente distribuída, igualmente distribuída entre esses átomos iguais. Portanto, essa ligação é uma ligação apolar. Apolar, não tem polos. Já no caso aqui do HCl, são átomos diferentes, então é uma ligação química entre átomos diferentes, com tendências diferentes de atrair o par de elétrons. Portanto, olha lá, se a gente olhar, ó, cloro e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Quem puxa mais o par de elétrons? O cloro, exatamente como está mostrado aqui no desenho. Então, quando a gente tem átomos diferentes, vão se formar polos ali naquela ligação. Então, a gente diz que a ligação ela é polar. E a gente representa a polaridade dessa ligação com uma setinha. O que a setinha vai indicar? A setinha vai indicar para qual lado, né, mais próximo de qual átomo está o par de elétrons, está a nuvem eletrônica. Então, é isso aqui que vai mostrar a setinha. A gente desenha a setinha em cima aqui da ligação química, né, apontando para o átomo mais eletronegativo. Essa setinha, então, ela representa a diferença de eletronegatividade da ligação. Então, ela vai apontar lá para o átomo mais eletronegativo, que eu vou descobrir como? Olhando aqui nessa sequência. Essa setinha, na verdade, é um vetor que representa a diferença de eletronegatividade da ligação. Ele é chamado de vetor momento dipolar e é representado pela letra grega μ. Bom, então, para os exemplos que a gente viu nos vídeos anteriores, vamos representar os vetores momento dipolar para cada um daqueles exemplos, para cada uma daquelas ligações. Começando pelo CO2. No CO2, então vamos representar, né, os vetores momento dipolar. O que a gente tem? C e O. Então, ó,
oxigênio e carbono. Quem é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, a gente vai fazer para cada nuvem uma setinha apontando para o átomo mais eletronegativo. Agora, na água, é a mesma coisa, né? Eu tenho duas ligações OH. Para cada ligação, acompanhando aqui, né, paralelo aqui à minha ligação, eu vou fazer a representação do vetor. Para qual lado o vetor vai apontar? O vetor, ele vai apontar para o oxigênio. Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio é que vai mais puxar o par de elétrons, é o mais eletronegativo. Então, aqui, para cada ligação, eu represento uma setinha, apontando para o átomo de oxigênio. Importante aqui, por isso é importante a gente conhecer a geometria da molécula. Por quê? Eu preciso agora representar certinho a minha molécula no espaço. Para quê? Para na hora de representar o vetor, ele está na posição correta. No caso do BF3, a gente já viu que a geometria é trigonal plana, né? Aqui o flúor, ele é o mais eletronegativo de todos os átomos. Portanto, as setinhas estarão apontadas para o átomo de flúor. No NH3, nitrogênio e hidrogênio. As setinhas, acompanhando as ligações, estarão apontadas para o átomo de nitrogênio. No CH4, temos a setinha aqui apontada para o átomo de carbono, mas é importantíssimo a gente perceber que, em se tratando de ligação carbono-hidrogênio, a diferença é muito pequena. Então, a ligação carbono-hidrogênio é uma ligação que pode ser considerada uma ligação apolar. Por quê? Porque os dois têm tendências praticamente iguais de atrair o par de elétrons. Bom, fique ligado então no próximo vídeo para a gente entender melhor sobre a polaridade das moléculas. Eu espero vocês. Até lá!